O Jornal Nacional deu um show ontem. Foi uma coisa assim, porque eles trouxeram, inclusive, em detalhes, né? Eles colocaram um roteiro e mostraram do começo ao final tudo o que aconteceu no Senado. A gente já tinha trazido ontem à noite um vídeo falando a respeito, então alguns desses trechos que você vai ver aqui a gente já colocou no vídeo de ontem. Mas o que eu achei interessante foi a forma com que o Jornal Nacional relata o caso. Dá para ver até na feição dos apresentadores, até uma certa repulsa por tudo que estava acontecendo. E também o fato do Jornal Nacional ter até legendado as falas da ministra que não foram captadas pelo microfone, porque tem um detalhe, a gente falou isso no vídeo de ontem, a ministra teve o microfone cortado. Então muito do que ela falou foi captado pelo microfone do presidente da sessão, esse sujeito asqueroso que é o Marcos Rogério, esse extremista da direita asqueroso, bolsonarista, né, que teve uma atitude canalha, uma atitude vagabunda. E depois de tudo que aconteceu, ele ainda foi lá para o plenário do Senado para dizer que a ministra estava se vitimando, para fazer um discurso misógino, ainda mais machista. É de uma canalice descomunal. E o Jornal Nacional trouxe esse roteiro, trouxe esses detalhes, que eu achei espetacular, uma reportagem de quase 10 minutos, trazendo tudo para você. Eu faço questão de colocar essa reportagem na íntegra. Eu quero também, depois dessa reportagem, falar sobre algo que vai acontecer hoje. Daqui a pouco, eu não sei o horário que você está acompanhando o vídeo, talvez no momento que você está assistindo esteja acontecendo, mas enfim, é importante você acompanhar essa informação sobre o que vai acontecer hoje, depois do vídeo. Mas eu quero trazer o vídeo agora, preste atenção nos detalhes de tudo aquilo que o Jornal Nacional apresentou ontem em rede nacional para o Brasil inteiro. Vou trazer esse vídeo antes, fazendo um agradecimento. Eu quero agradecer do mais profundo do meu coração. Muito obrigado a você que votou no nosso IBEST. Mas obrigado mesmo. Muito obrigado. Nós estamos no top 20 nas duas categorias que a gente estava concorrendo, a categoria de jornalista e também de influência de política. Estamos no top 20. Salvo engano, em junho ou em julho vai ter então a seleção para os 10 melhores do Brasil. Mas já estamos classificados. Então eu quero agradecer muito a você que dá essa força para a gente. É muito importante para o nosso trabalho, porque o IBEST é uma forma da gente ter uma vitrine para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Então, muito obrigado. Estamos no top 20, nas duas categorias que a gente estava concorrendo. Obrigado de coração mesmo. Vamos a essa reportagem aqui do Jornal Nacional e fique aqui para você saber o que vai acontecer hoje. E eu vou trazer algumas questões aqui, mas isso depois da reportagem. Vamos lá. Parlamentares ofenderam hoje a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na Comissão de Infraestrutura do Senado. O debate era sobre a proteção ambiental na Amazônia. Em determinado momento, o senador Marcos Rogério, do PL, presidente da comissão, disse que Marina Silva deveria, abre aspas, se pôr no seu lugar, fecha aspas. E o senador Plínio Valério, do PSDB, afirmou que respeitava a mulher, mas não a ministra. Marina Silva reagiu, cobrou um pedido de desculpas, que não veio. Ela então decidiu se retirar da audiência. Marina Silva participava de uma audiência sobre a criação de unidades de conservação no Amapá, na região da bacia do Rio Amazonas. Mas surgiram outros assuntos que geraram discussão. O senador Omar Aziz, do PSD, falou sobre o projeto de asfaltamento da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Queremos sim, nós temos o direito de passear na 319. E não é a senhora que não vai permitir que a gente passeie na 319. Nós, amazonenses, queremos ter o direito de passear na 319. A senhora passeia na Avenida Paulista hoje. Nós queremos passear na 319. A ministra defendeu que é necessário antes uma avaliação ambiental estratégica. Eu digo para Vossa Excelência, com toda a tranquilidade da alma, que isso tem uma mistura de técnica e de ética. Porque eu não faço o meu trabalho pensando nas próximas eleições. Eu faço o meu trabalho com base naquilo que é a lei e nas futuras gerações.
A senhora não é mais ética do que ninguém aqui. Eu sei que eu não sou. Não é, não. Eu não disse Não venha que eu mensurar não a ética para mim, porque a senhora não tem esse direito. Ético eu também sou. Mas eu não estou Eu dizendo... sou ético. Aziz disse que Marina atrapalha o desenvolvimento do país. Eu lhe digo isso com a maior naturalidade do mundo. A senhora atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Tem mais de 5 mil obras paradas por causa dessa conversinha, governança, bababá. O senador falava, a ministra tentava responder e o presidente da sessão, senador Marcos Rogério, do PL, também a interrompeu. Eu vou pedir aos senadores... falar pelo menos Eu vou um pedir minuto, aos senadores... porque eu estou aqui como convidada. Ministra, Vossa Excelência está como convidada, mas não está presidindo a sessão. Não estou presidindo. Então, quando... Para que as pessoas... E o microfone dela foi cortado mais uma vez pelo senador Marcos Rogério. A ministra do Meio Ambiente disse que se sentiu ofendida pelas falas do senador Omar Aziz. E o presidente da sessão resolveu questionar a afirmação com os demais senadores. Vossa Excelência disse que o senador Omar está lhe ofendendo. Eu consulto os senadores. Se o Omar Aziz ofendeu a ministra em algum momento. Falou comigo aqui ao lado. Então eu vou assegurar a palavra aos demais senadores. Se Vossa Excelência quiser um minuto, ele não lhe fez nenhuma pergunta. Agora, se cada colocação... manifestação. Mas é livre a manifestação dos senadores. Marcos Rogério tentou passar a palavra para o próximo orador. Com a palavra o senador Chico Rodrigues. Quem nos julga é a história. E eu tenho paciência. A história vai lhe julgar. Já está lhe julgado. E o bate-boca recomeçou. O presidente da comissão então falou sobre o comportamento de Marina. E ela disse que não é uma mulher submissa. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Eu tenho educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Marcos Rogério então olhou para a ministra e disse: Agora sexismo, ministra. Senhor presidente. Todo respeito, ministra. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse. Eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, Eu ministra. estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministra. Me respeite. Você ponha no teu lugar. A senadora Elisiane Gama, do PSD, reagiu. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Presidente! Não venha me chamar. Isso, Não venha. presidente! Ministra de Estado. Que desrespeito Ministra é de esse Estado. com a ministra? E o senador Plínio Valério, do PSDB, tomou a palavra. Em março, em evento no Amazonas, ele disse: imaginem o que é ficar com a Marina 6 horas e 10 minutos sem ter vontade de enforcá-la. Ministra Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Mesmo com o microfone desligado, Marina respondeu. O Falando senhor com a está ministra. falando com as duas coisas. Porque e o a senhor mulher que merece disse, respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. O senhor que disse que Aí eu queria vou fazer me uma questão de informar. ordem. O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, saiu em defesa de Marina e sugeriu que ela poderia deixar a sessão. O debate político, ele pode ser caloroso, pode se expressar as divergências, pontos de vistas. Agora, manifestação de desrespeito é inaceitável. Quando alguém começa um debate dizendo que eu respeito a mulher, mas não respeito a ministra, isso não cabe num debate institucional. Marina exigiu desculpas de Plínio Valério. O senhor me peça Senadora, desculpa e eu permaneço. Ministra, se Vossa Excelência... Se não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês Bom, me eu não vou- convidaram Não, como vou ministro. pedir desculpa. Não Se foi Vossa como Excelência- mulher. Cara, não faça isso, ministra. Quando eu separei, Faça é o porque pedido de não tenho desculpa. nada contra a mulher. O desvista da ministra, foi isso que eu quis dizer aqui. A ministra se levantou e saiu da sala. Antes de ir embora, ainda é possível ouvir Marina dizer uma frase. Foi isso que eu quis dizer Vocês aqui. me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada senhora. por ser mulher. Depois da sessão, a ministra Marina Silva se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, para pedir mais debates sobre o projeto que muda as regras do licenciamento ambiental. O texto já foi aprovado no Senado. Antes de deixar o Congresso, Marina disse que se sentiu agredida na sessão. Com certeza isso acontece com a gente o tempo todo. E eu agora usei o agente para criar sororidade entre nós. Porque vocês, no governo anterior, muitas jornalistas também foram agredidas fazendo o seu trabalho. E eu me senti agredida fazendo o meu trabalho. A gente
sempre tem que avaliar aquilo que é o nosso direito e não abrir mão do nosso direito. Depois, em entrevista à Globo News, a ministra voltou a falar da sessão. Eu saí dali, posso te dizer, mais fortalecida. Eles não conseguiram me intimidar. Não tem como intimidar quem tem uma causa. É que as pessoas adoram ter um bode expiatório. Agora, quando esse bode expiatório é uma mulher preta, é uma mulher de origem humilde e que tem convicção, e que ninguém vai dizer, nem o senador, nem ninguém, qual é o meu lugar. O meu lugar é defendendo aquilo que eu acredito. O meu lugar é trabalhando para combater desigualdade, ter um modelo de desenvolvimento que gere prosperidade. Procurado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, não quis comentar o episódio. Em nota, o senador Marcos Rogério afirmou que repudia a exploração, que chamou de abjeta e maldosa, alimentada inclusive pelo vitimismo de quem, na condição de ministra de Estado, não respeitou o ambiente da comissão. Ministros do governo publicaram mensagens se solidarizando com a ministra Marina Silva. Parabéns ao Jornal Nacional, que trouxe todos os detalhes minuciosamente, trazendo cada ponto daquilo que aconteceu ontem lá no Senado, um momento terrível, mais um momento terrível que a extrema-direita proporciona para a história política do nosso país. O Jornal Nacional foi muito feliz em trazer os detalhes, mostrou as pessoas que se solidarizaram com a ministra Marina Silva, mostrou que realmente isso não é uma questão de esquerda-direita, não é uma questão ideológica, é uma questão de homens trogloditas contra uma mulher e a força de uma mulher que soube peitar, que soube colocar, que soube se impor. A Marina Silva é uma guerreira, a história dela diz tudo a respeito de quem ela é, né? Ela sai enorme desse evento de ontem e esses vagabundos que humilharam ela saem como já eram, né? Nanicos morais, estúpidos como pessoa, são pessoas execráveis, né? É uma pena que ainda há pessoas que defendam e que votem em gente assim para se representar, né? Se você se iguala a gente como esses senadores aí, sinceramente, eu lamento por ser você quem você é. E eu disse para você de uma questão que vai acontecer hoje. Eu tô gravando esse vídeo bem cedo, tá? Bem antes do horário que a gente tá levando ao ar. O vídeo tá entrando às 10 horas. Tô gravando bem antes. Mas eu quero mostrar aqui para você o que vai acontecer agora no âmbito dessa Comissão de Relações Exteriores da Câmara. A gente sabe que essa comissão ela era destinada ao Eduardo Bolsonaro e assumiu o Felipe Barros, que é na verdade um marionete, né? Está sendo lá coordenado pelo próprio Eduardo Bolsonaro. E a gente sabe que é um sujeito, um bolsonarista, é um capacho do bolsonarismo. E ele, na verdade, ele não convidou, ele convocou o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, para participar hoje, para ter que ir nessa comissão. E é óbvio, é evidente que vai acontecer a mesma coisa, ou até pior, né? Com o que aconteceu com a Marina Silva, porque eu imagino que ele vai ter que ficar ali e responder as perguntas e nós vamos ter essa lacração, tudo que eu tô falando. Eu não sou profeta não, tá? A gente já sabe. Porque a gente já sabe que essas comissões que têm esses extremistas à frente, elas foram criadas para isso, para eles acuarem ministros, para eles fazerem uma série de balbúrdia em cima disso. E eu quero adiantar para você algumas questões que vão ser abordadas lá. Como você sabe, o Mauro Vieira, ele é o ministro das Relações Exteriores. Eu preparei aqui alguns pontos, eu tenho um roteiro aqui para você que eu já sei que vai ser abordado lá. Isso não impede a gente de fazer a cobertura do que vai acontecer, mas tem alguns temas. Por exemplo, o tema sobre aquele asilo oferecido pelo Brasil para a Nadine Heredia, né, essa ex-primeira-dama do Peru. Eles vão falar a respeito disso. Na verdade, não existe nenhum contraditório nessa situação. Ela é uma pessoa que tem uma saúde delicada, ela com essa questão do câncer. O Peru, ele ofereceu esse salvo-conduto para ela, para a ex-primeira-dama. A justiça, ela forneceu o asilo para que ela pudesse vir ao Brasil, foi concedido pelo Peru. Não tem absolutamente nada de errado nisso, mas eles vão explorar isso ao extremo, né? E aí vão virar a esquina e vão falar sobre direitos humanos, né? Porque é sempre assim,
É uma contradição. E eles vão tratar sobre isso. Outra questão que eles vão tratar é sobre a Venezuela, né? Essas acusações que o governo não dialoga com a oposição. Isso não é verdade. Isso é uma mentira, isso já foi desmentido, inclusive pelo próprio Mauro Vieira, pelo próprio ministro. O governo brasileiro ele não tinha como saber, né, sobre qualquer plano de fuga lá da oposição venezuelana. Isso também, na verdade, não faz sentido cobrar isso, mas eles vão cobrar, eles vão falar. Mas não faz sentido cobrar porque, na verdade, o governo brasileiro não tem que ter interferência em assuntos ligados à Venezuela. A Venezuela é um problema dos venezuelanos. Eu não acho correto o que acontece na Venezuela, na minha opinião particular. Eu não apoio o governo Maduro, não acho que as eleições transcorreram com a maior tranquilidade do mundo, muito pelo contrário. Acho que existe uma possibilidade muito grande das eleições terem sido fraudadas lá na Venezuela, mas a despeito de qualquer coisa, não trata um assunto dessa forma, cobrando o ministro das Relações. Eles vão falar sobre isso, mas não é uma questão que diz respeito ao Brasil, né? A gente tem a nossa opinião. Eu estou dizendo aqui, eu não apoio o Maduro, não acho correto, mas eu não acho que eu também tenho que, o Brasil, o nosso país, tem que interferir nessas questões. Uma outra é aquela discussão sobre a regulação das plataformas, né? O modelo chinês teve essa situação toda envolvendo a Janja, que o pessoal tenta explorar, mas o governo acha que é normal. Já falou isso, o próprio Lula falou isso. Eles vão tentar explorar ao máximo essa conversa da Janja com o Xi Jinping. Numa conversa que a gente já falou aqui no canal, uma conversa informal, um assunto, né, num jantar, tá? Isso não tem nenhuma quebra de protocolo, não tem nada de absurdo nisso, uma conversa lá. Alguém vazou essa conversa, mas eles vão explorar isso, vão tentar acuar o Mauro Vieira a respeito disso. O governo também não está mirando nesse modelo de regulação chinês, não existe nada disso, absolutamente nada nesse sentido, né? Quando o governo discute esse tema de regulamentação das plataformas, né, para esses problemas que existem aqui nas redes sociais, são conhecidos pela sociedade, esses perigos, né, dessa desregulamentação. A Janja, inclusive, fala com o Xi Jinping num contexto de uma criança que acabou morrendo em função de rede social. As pessoas esquecem disso. Um outro problema que vai ser abordado daqui a pouco nessa convocação do Mauro Vieira, e repetindo, nós vamos fazer a cobertura, tá? É a presença do Brasil nessas comemorações russas pela vitória contra nazistas na Segunda Guerra Mundial. Eu fiz, nesse roteiro que eu preparei aqui, eu estou prevendo isso porque também foi muito explorado pela extrema-direita isso, e na verdade a própria imprensa, de uma maneira até muito incisiva, para além da realidade, vamos dizer bem claro, né? A imprensa falou sobre essa questão de que foi o único país do Ocidente, é uma vergonha o Lula estar lá, mas na verdade o que acontece, a realidade mesmo, é que o Lula ele já vem se reunindo de modo privado ou aberto com todos os líderes do G20, todos eles, né? O Putin é mais um deles, mas não teve nenhuma exceção até agora. Somente a Coreia, né, que ainda não teve essa conversa, não houve uma abertura para nenhum dos dois lados. Mas o Lula já está fazendo essas reuniões, e dizer que o país não pode se reunir, sabe, é uma coisa completamente sem sentido. O Lula está empenhado nessa busca pela paz, né, a construção da paz com a Ucrânia. Já tem uma participação dele a respeito, então não faz nenhum sentido. Também acho que eles vão explorar muito a questão do Moraes, né, essas ameaças de sanção aí ao Alexandre de Moraes, né, que estão sendo estudadas aí pelo Marco Rubio. Esse debate vai acontecer, pode ter certeza disso, tá? Eu separei aqui aquilo que eu acredito sejam os principais assuntos, mas são assuntos que são relevantes, inclusive é importante. Eu acho que o Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, tem total tranquilidade para falar muito melhor do que eu estou falando aqui, tá? Com muito mais argumento do que eu estou falando aqui. Eu estou falando em cima de uma apuração que a gente faz aqui do ponto de vista jornalístico,
Mas eu acredito que todas essas questões, inclusive com relação ao Alexandre de Moraes, tudo isso, né, vai ser muito fácil de ser abordado ali. A gente tem, inclusive, tem um editorial, né, do Washington Post a respeito disso, que eu considero muito importante. Nós já falamos a respeito desse editorial aqui, mas ali mostra claramente essa disputa de entendimento lá nos Estados Unidos, que fala sobre essas diferenças entre o 6 de janeiro nos Estados Unidos, o 8 de janeiro aqui no Brasil, né? Nosso país, inclusive, segundo o próprio Washington Post, ele desenvolveu esses anticorpos democráticos, né, para enfrentar esses arroubos antidemocráticos. Então, assim, o Washington Post, ele elogia a ação do Alexandre de Moraes, do Brasil. Então, estou preparando para você esse roteiro para adiantar um assunto. Estou gravando bem antes, né, do que vai acontecer. Talvez surjam outros assuntos. Eu considero esses os assuntos principais. A gente vai fazer a cobertura, vamos trazer aqui para você. Agradeço a você por acompanhar o nosso trabalho. Faço com muito carinho esse trabalho aqui para você, de levantamento, de apresentação das coisas que a gente tem debatido aqui sobre o Brasil, porque a gente está acompanhando diariamente o que está acontecendo. Só que normalmente a gente faz um trabalho que é posterior, e aqui eu já estou adiantando para você. Sabe? Porque normalmente antes de haver essas convocações, essas conversas nessas comissões, a gente já tem ali esquadrinhado mais ou menos o que vai ser e a gente vai já só fazer o bingo, né? Vamos riscando ali o que a gente está falando, e aqui eu estou fazendo esse exercício com você para você entender como é que é o trabalho que a gente desenvolve aqui no canal. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos ver nesse bingo aqui o que não vai ser falado, o que vai ser falado. Mas acompanhe o nosso trabalho. Dê essa força pra gente, acompanhe o nosso trabalho. Não se esqueça de, além de se inscrever no canal, ativar o sininho, você ajudar para que a gente continue trabalhando aqui. A gente tem aquela dica especial, a gente fica muito feliz em falar de um patrocinador que está junto com a gente, essa escola de negócios, está junto com a gente há mais de anos já, e a gente tem visto a transformação na vida das pessoas. Pessoas que apenas com o celular, elas podem trabalhar no dia que quiser, na hora que quiser, no tempo que quiser, e pode ter essa renda extra. Nós estamos no dia 28 de maio. Eu tenho certeza que neste mês, vai até o 31, ainda dá tempo de você começar a ganhar esse dinheirinho a mais. R$100 todo mês no seu bolso. R$200, R$300. A gente coloca os prints aqui de gente que está ganhando inclusive em dólar. Você pode ganhar em dólar. Então, entra aqui no primeiro comentário fixado, entre na descrição do vídeo, que eu vou explicar. Sou eu mesmo. Eu explico tudo para você, tá bom? E para as pessoas que chegam no final dos vídeos, a gente pede para dar também essa força aqui para o nosso trabalho. Você pode ser um membro aqui do canal. Estamos precisando de membros no canal. E a gente está encerrando o mês, a gente tem meta de membros aqui no canal. Então eu peço, por favor, seja membro do canal, avalie essa possibilidade. O valor é muito pequeno para ser membro aqui. E é importante porque os membros nos ajudam a viabilizar uma série de questões que a gente desenvolve aqui no canal. A gente fez uma viagem recente a Brasília, conversamos com o ministro Sidônio, ministro das Comunicações, foi muito importante porque a gente levou as reivindicações dos membros do canal. Então seja membro do canal. Eu peço, por favor, dê essa força pra gente. Também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, tá? O valor que você puder vai ser muito importante. Mais uma vez, obrigado. Eu sou o Clayson. Salve, progressistas! Daqui a pouquinho a gente volta. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Você vai gostar desse vídeo aqui porque é o próprio YouTube que indica pra você.